Olá, produtor, produtora rural. O tema de hoje é planejamento tributário. Eu tenho trazido aqui muito conteúdo sobre crédito rural e sobre os caminhos que o produtor tem na hipótese de se ver ali numa dificuldade de pagamento da parcela do crédito rural. E sempre eu destaco a importância do planejamento tributário como uma forma de você potencializar o resultado financeiro da sua atividade. Pois se você reduz a carga tributária, evidentemente que fica mais recurso financeiro no seu bolso e que podem ser destinados não só ao investimento na sua propriedade, na sua atividade, mas também podem ser destinados como um reforço financeiro para que você consiga efetuar o pagamento de suas obrigações financeiras na data de seu vencimento. Então, é uma medida de fundamental importância ter um planejamento tributário adequado à sua atividade no campo, e para isso, evidentemente, que você precisa de algum conhecimento, tá? E com o intuito de te ajudar, de colaborar, eu venho trazer aqui algumas informações sobre questões de natureza tributária a partir de hoje, de uma forma mais objetiva e mais específica, tá? E o tributo que eu venho tratar neste vídeo hoje é o ITR, tá? Você, evidentemente, que deve estar habituado a pagar o ITR. Eu não sei se toda vez que você se depara com o valor do ITR, você concorda ou discorda. Eu não sei que custo você tem para anualmente elaborar os laudos que vão subsidiar ali o teu cálculo para efeito de pagamento do ITR, mas o fato é que você, como contribuinte, não está obrigado a anualmente elaborar todos esses laudos, né? Isso seria uma responsabilidade da União ou do município, caso o município tenha aderido ao convênio com o objetivo de ficar com 100% da receita do ITR para ele. Então, você, na verdade, deveria simplesmente fazer a declaração e o município que faça, que acate ou que lance o tributo devido. A questão é, se você não fornece os laudos, né, para efeito de definição desse tributo, o município considera como não cumprida a obrigação tributária, lança de ofício esse TR, mas, ao lançar de ofício, considera como base de cálculo para a definição desse imposto toda a área da sua propriedade. Então, o município não vai considerar as benfeitorias que você tem, o município não vai considerar a área plantada que você dispõe nessa propriedade, não vai considerar a área de preservação permanente que você, porventura, tenha na sua propriedade, etc. O município, em razão da não elaboração dos laudos por parte do contribuinte, vai definir como base de cálculo toda a extensão da propriedade, e você vai pagar um tributo sobre uma área muito maior do que necessariamente ou do que provavelmente deveria pagar, né? Então, como é que se deve proceder? A primeira questão que eu venho trazer para você é que, diferentemente do passado, a partir de 2019, a Receita Federal passou a obrigar os municípios a, na definição do valor médio da terra nua de cada região, fazer essa definição com base em laudos elaborados por profissionais contratados por eles e com responsabilidade técnica, ou seja, laudos elaborados por engenheiros com inscrição no CREA e com a RT expedida, tá? Então, esse profissional passa a ter responsabilidade sobre o laudo elaborado. E esses laudos, né, como é um documento elaborado pela administração pública municipal, eles passam a necessitar serem disponibilizados ao conhecimento, ao acesso por parte do contribuinte, por parte de você, produtor rural. Então, você primeiro precisa verificar se no seu município, no município onde está a sua propriedade,
existem esses laudos técnicos elaborados. Caso não exista, o município não pode adotar valores médios para efeito de referência na definição do seu ITR. E antes que você se pergunte, mas como é que eu faço para que o município elabore os laudos relativos à minha propriedade e eu não tenha que ter esse custo? Não é por aí a questão, tá? Você tem já um histórico de informações relativas ao valor da terra nua de sua propriedade. Então, você pode seguir esse histórico e, em verificando que o município não elaborou esses laudos de definição de valor médio do valor da terra nua, de preço médio do valor da terra nua na região, você pode, com o objetivo de evitar que o município lance de ofício um valor infundado ou um valor que não se encontra ali subsidiado num laudo, conforme determina a resolução da Receita Federal, você pode, inclusive, promover uma ação judicial de produção antecipada de prova em face da União, tá? Para que a União exija do município a elaboração desta referência, né? Sob pena de não poder fazer esse lançamento com base em informações que não têm o laudo como lastro para definição do valor do ITR de ofício. Tá? Então, na verdade, é uma medida defensiva por parte do produtor rural. Caso você não esteja em condições de elaborar esses laudos que anualmente você tem que elaborar através de profissionais específicos, você pode, utilizando dos valores históricos que você já tenha, informar isso, né, já que se trata de um tributo por homologação, você informa esse valor e, se o município questionar a não apresentação desses laudos, você entra com a medida judicial para compelir a obtenção dessa informação através de um perito judicial. Então, o juiz nomeará um perito e vai elaborar essa informação, e aí você vai poder avaliar se utiliza dessa informação elaborada por um perito judicial como prova para contrapor-se ao valor de ofício lançado pelo município, ou simplesmente acatar o valor lançado pelo município, se tratar, evidentemente, de um valor coerente que tenha consonância com o que você informou, né? Ou que tenha coerência com o valor definido pelo perito judicial, tá bom? Então, você precisa ficar muito atento com relação a isso, porque existem discrepâncias consideráveis e muito graves dos valores adotados pelos municípios. Existem municípios que adotam como valor da terra nua uma quantia, por exemplo, de R$ 4.000, e municípios que adotam como valor da terra nua quantias de R$ 150.000. O Brasil é muito extenso, é muito diverso, e você precisa ter cuidado a isso. Se você está num local em que o município se utiliza da sua fragilidade como contribuinte para lançar de ofício o ITR em patamares muito acima da realidade de mercado da terra nua de sua propriedade, você tem um caminho a seguir. Procure um profissional, procure um advogado especializado no tema e defenda-se contra os abusos financeiros e tributários cometidos pela administração pública. Tá bom? Fique atento, não durma no ponto. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado na defesa do produtor rural e no planejamento tributário voltado à atividade no campo.